E aí eu tive o cuidado de ler o tratado, e no artigo 3º fala que esse asilo só pode ser concedido para em situação de perseguição política, e nunca e não pode ser dado a pessoas que estejam sendo processadas ou tenham sido condenadas por crimes comuns. E lavagem de dinheiro, até onde eu sei, no Brasil é um crime comum. Porém... Hitler, se tivesse vivo, podia aplicar para vir para cá, né? É uma coisa muito preocupante isso, Ana Paula. Agora, eu fico imaginando, será que o STF vai invocar competência para julgar o caso do marido da Nadine e da Nadine? E aí vai tudo, o resultado de tudo, toda essa investigação, toda a corrupção, toda a punição vai dar em Nadine? Olha, é quase isso que a gente está fazendo, que o governo brasileiro está fazendo, né? Quando interpreta que essa condenação dessa ex-primeira-dama e do marido dela é uma situação de crime político, né, ou perseguição política. Porque o Itamaraty soltou uma nota, como acho que o professor Suano mencionou aí, a questão da Convenção, né, de Caracas de 1954, dizendo que esse asilo político foi concedido com base nessa convenção, do qual o Brasil faz parte. E aí eu tive o cuidado de ler o tratado, e no artigo 3º fala que esse asilo só pode ser concedido para em situação de perseguição política, e nunca e não pode ser dada a pessoas que estejam sendo processadas ou tenham sido condenadas por crimes comuns. E lavagem de dinheiro, até onde eu sei, no Brasil é um crime comum. Porém, num artigo mais à frente... Não é comum, é crime democrático. Num artigo mais à frente da própria convenção, abre-se uma brecha que o país que está concedendo o asilo é que decide se é uma questão política ou se é um crime comum. Então o Brasil está entendendo que não foi um crime comum, que no caso, uma perseguição política. E na esteira do que o professor disse, talvez nessa linha de raciocínio, de que por ser uma lavagem de dinheiro e corrupção oriunda ou com participação da Odebrecht, que tem toda essa história da Lava Jato aqui no Brasil, eles estão entendendo que lá é uma perseguição política. Totalmente em desacordo com a lei, na minha maneira de ver. São 18 milhões de reais ou dólares, agora me fugiu, 18 milhões de reais que eles receberam da Odebrecht, mais 1 milhão de reais, 3 milhões de dólares, eu tenho a impressão que foi para eles. Mais 1 milhão de reais vindo do governo da Venezuela diretamente para a campanha eleitoral, e esse dinheiro sendo aí lavado mesmo, a palavra é essa, né, dentro do Peru para financiar as campanhas eleitorais e outras benesses, né, do casal. Então, mais uma vez, a gente passando para o mundo, você falou aí de mensagem, a mensagem de que o Brasil é uma terra onde quem se dá bem é quem não cumpre a lei. Uma insegurança jurídica enorme, né? Mais um recado para a comunidade internacional do que o Brasil se envolvendo em vários casos de questões diplomáticas sensíveis aí com os Estados Unidos, com Israel, que o Lula já foi considerado pessoa não grata lá, com a Espanha agora, e agora mais a situação do Peru. Essa é a imagem que a gente está passando para a comunidade internacional, que reflete na economia, né? Ou seja, faroeste brasileira, né? Faroeste brasileira. Mas não é bom sempre lavar o peru? Natal tá longe, Natal tá longe. Ô, Bibi, eu vou aqui trazer uma informação, na verdade, em vez de fazer um comentário. Hoje, nos grupos de WhatsApp de direita, né, o assunto pegou fogo. E eu ouvi uma análise interessante dizendo o seguinte, que como o Brasil concedeu o asilo, abriu um precedente, diria, moral, inclusive, que se Bolsonaro vier a ser preso, condenado e preso, ele também poderá pedir asilo político para outro país. E a esquerda não vai poder dar um pio, né, por coerência. Não, e detalhe, quem é que foi pedir para o STF prender preventivamente o Bolsonaro pelo risco de pedido de asilo? O sêmen do PT, que eu não posso falar porra, então o sêmen do PT. Você veja.
Sustenta uma coisa dessa? Não se sustenta uma coisa Coerência dessa. não é a marca deles, realmente. Mas, Flávio, tem um detalhe, que no caso do asilo, quando ele é pedido, e essa foi a jogada safada deles. Eles estão dizendo, já que foi anulada a Lava Jato no Brasil, porque se identificou que a Lava Jato, segundo o Gilmar Mendes, foi uma organização criminosa, tá? Significa o quê? Que nada daquilo que foi feito aqui e lá tem validade porque foi utilizado o mesmo procedimento. Logo, isso é apenas uma acusação de crime comum, mas que na realidade é uma perseguição política específica. Por qual razão eles alegam isso? Porque todo mundo que pede asilo político ou pede asilo diplomático, ele diz, estou sendo perseguido politicamente. E o governo que está perseguindo ele, normalmente diz, não, ele é um criminoso, olha aqui os crimes que ele cometeu. Então fica um problema para tentar fazer a cariação entre os dois. Não precisa, porque você sempre vai a favor da inocência. É óbvio, você parte da presunção de inocência. É o que tem, por isso se ouve aquele que pede o asilo político. Aí o que eles estão alegando? O erro que aconteceu no Brasil certamente aconteceu aqui também. Por isso, eles não cometeram nenhum crime comum. Logo, só pode ser perseguição política, porque o Ollanta Humala era um bolivariano, cara. Ele era um bolivariano tão radical quanto o Hugo Chávez. É que foi a galera do marketing eleitoral daqui fazer a campanha dele lá. Ele faz o seguinte, pega aquele bando de otário, dá esmola para esses aqui, faz o discurso Ollantinha, paz e amor, e o cara foi eleito presidente da República do Peru. Só fez porcaria uma atrás da outra. Mas é depois. aquela questão, para mim... Veja, você vê como morreu a história do Hugo Chávez? Ninguém fala mais do Hugo Chávez, ninguém fala... Do Hugo Chávez, do Maduro. Da eleição. Ninguém mais fala de Gonzalez e Maduro. Morreu! Bastou o Hugo Chávez falar que a urna eletrônica de lá é mais confiável que a urna eletrônica daqui. Bastou ele ameaçar falar alguma coisa que ele sabe do Brasil para o assunto morrer. Para mim, isso me cheira. Eu não sei, mas me cheira. Até porque o PT pediu prisão preventiva do Bolsonaro para ele não pedir asilo. E, ao mesmo tempo, ele dá asilo a uma condenada pela Justiça do Peru. Então, assim, já tem cheiro, já tem cor e já tem aparência. Eu não sei se é, mas tem tudo isso. Por conta das ações do próprio PT. Ele sabe de alguma coisa que pode reacender a afinada Lava Jato. Bela percepção. Ele pode reacender a afinada Lava Jato. Ele vai ter fatos novos. E você sabe que com fatos novos, você tem revisão criminal. Você tem revisão criminal. E aí a inocência do Lula, do Marcelo Debrecht e de tantos ministros que se orgulham em ter acabado com a Lava Jato, vai para onde? Talvez até tenha ele informações, né? Informações que nós brasileiros não temos, porque somos proibidos de falar de certos assuntos, sobre o processo de assassinato da Operação Lava Jato. Isso aí. Talvez ele tivesse, porque as ações do PT, pela lógica, me levam a afirmar isso. Agora, nem pela lógica a gente pode falar. O que a gente pode falar com toda certeza é que isso aqui é o país da bandidagem. Vocês viram ontem, o chefe do Comando Vermelho saiu da prisão, foi almoçar com o chefe de polícia, numa churrascaria. Você vê, o estelionatário no Brasil, ele encontra um paraíso. Eu, por exemplo, eu não posso falar de um caso, olha que interessante, eu não vou falar o nome da pessoa, porque eu fui proibido pela justiça. Mas tem uma sujeita, né, uma dentista, que ela pegava, fazia um esquema de pirâmide com tratamento, era uma coisa muito louca. E eu fui à polícia, fui averiguar, e tem assim uma capivara imensa, inclusive de senhoras de mais de 80 anos, que ela chegava a preencher o cheque. E ferrava a vida, o score, né, de bom pagador dessas velhas senhoras. Só que ela é de uma família rica, então nenhuma dessas denúncias foi adiante, passava cheque sem fundo,
passava cheque sustado. E isso, na lei, é estelionato. Se é para aplicar a lei, é estelionato. Mas quando você tem um aparato, eu não sei se tem conluio com polícia ou não, se o advogado é muito bom, coisa que não achei quando o conheci, é que nada andou. E porque nada andou, você veja, é um esquema envolvendo muitas idosas. Eu falei o nome dela no ar e fui condenado a pagar danos morais para ela. Mesmo tendo eu, por exemplo, uma ação de execução, ela me deve 300 pau. Mas ela não me paga e ainda ganha um dinheiro na justiça. Porque você não pode denunciar. Então o estelionatário aqui, o malandro no Brasil se cria. Porque ele sabe que ele vai fazer a malandragem. Se ele souber o caminho, ele vai matar qualquer oportunidade de prosperar uma ação criminal por aquilo que ele cometeu. E se alguém da imprensa falar, ó quem falou. Ele ainda vai receber um dinheiro. Ele tem o estelionato e a denúncia do seu estelionato como meio de vida. Olha que coisa maluca. Esse é um país para estelionatários, Pavinato. A coisa mais absurda que você vê é que se um estelionatário te aplicar um golpe de uma promessa, alguma coisa que ele vai te pagar e ele não te paga, você tem que esperar 90 dias, tem que esperar 3 meses, para saber se realmente ele está te enganando. Se você anunciar, falar com alguém ou entrar com processo contra ele, ele te processa por calúnia. Por mais que ele não te pague. Ele tem 90 dias para ir embora e fugir. Eu vi isso de muito perto. E os estelionatários estão por aí. Eles aplicam o que eles querem e depois recuperam e ninguém pode fazer nada, porque depois dos 90 dias ele já teve tempo suficiente para esconder a capivara ou para arranjar um grupo de indivíduos da mesma laia que ele para fazer a blindagem. Então não se chega nunca mais. Esse é um país para estelionatários. Com todo respeito, Estados Unidos, eu tenho a impressão que é diferente. Se eu acusar a Ana de ter feito alguma coisa que ela está me devendo, vai lá para o juiz convoca, coloca os dois e é muito simples. Ele vai lá e diz, opa, prove que se você está fazendo uma calúnia contra ela, se prepare, porque agora a gente está resolvendo. Mas na hora que eu te coloquei lá, eu lhe disse, mas realmente tem uma coisa errada, então entrega para ele aquilo que você prometeu. Depois a gente decide para ver se teve uma coisa errada ou não, porque se ele fez algo errado, é ele que vai para a cadeia. Agora, é diferente, não é um país para estelionatário. Entrega. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.